2020 foi um ano surpreendente. Acredito que nenhum de vocês, nenhum de nós, no Natal do ano passado, imaginávamos que por conta dessa pandemia nós estaríamos passando um Natal tão diferente agora em 2020. Muitos até falam em sofrimento por causa da distância de alguns parentes, da impossibilidade de estar juntos nesse Natal. Mas em medicina, quando nós temos algum sintoma de dor, nós costumamos interpretar que isso é um alerta de que alguma coisa não está legal, não tá boa, e nós procuramos a causa desse problema. Então eu aproveitei esse momento de Natal de 2020 para fazer algumas reflexões e tentar entender um pouco quais as lições que essa pandemia pode estar trazendo para todos nós. Muitos, nessa época de Natal, fazem pedidos, pedido ao Papai Noel, pedido a Deus. Geralmente querem ser pessoas melhores, mas esperam que um milagre caia do céu e aconteça essa transformação. Será que esse não seria um bom momento, então, para nós avaliarmos que oportunidade o mundo, ou Deus, ou o universo está nos trazendo para que nós sejamos pessoas melhores? Então eu vou compartilhar com vocês aqui algumas das reflexões que eu fiz nesse Natal, de lições que a pandemia pode estar nos trazendo. A primeira lição que eu posso tirar dessa pandemia é que nós precisamos ser humildes. Humildade é a virtude que nós podemos ter de reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas deficiências, as nossas limitações. Só assim, quando nós conhecemos os nossos erros, as nossas limitações, é que nós podemos atuar para melhorá-las ou para eliminar esses defeitos, essas deficiências. E isso é uma lição que nós temos que aprender nessa pandemia. Lá no início de 2020, quando o coronavírus chegou, ele trouxe uma avalanche de situações novas que nós não estávamos até preparados para receber. Por isso, uma série de informações desencontradas foram divulgadas. Uma coisa que era boa no momento já era ruim no outro e vice-versa. Uma série de informações desencontradas e cada um se arvorando o senhor do conhecimento e já sabedor das consequências ou das situações, sem ao menos conhecer exatamente o que era o vírus e como esse vírus se desenvolvia no nosso organismo, como a doença evoluía. Com o tempo, com humildade de reconhecer que nós não conhecíamos tudo, com humildade de reconhecer que os modelos que nós conhecíamos no passado para outros vírus, por exemplo, pela pandemia da influenza, acreditávamos que o vírus até era um vírus semelhante ao da gripe, que tudo que nós fizemos para a influenza, para a pandemia de H1N1, seria válido para o coronavírus, e nós vimos que não, que eram coisas diferentes. Nós tivemos que descer desse pedestal, recomeçar do zero, reaprender como trabalhar com o novo vírus, com novos conhecimentos e com o desenvolvimento de novos testes diagnósticos, de novos tratamentos, inclusive agora com o desenvolvimento de novas vacinas. Humildade nos mostra como nós podemos ser falíveis. A humildade nos faz reconhecer que nós não sabemos tudo e que nós precisamos sempre ser humilde, nos colocar no nível das pessoas que não conhecem nada também, sem nos arvorarmos donos da situação com ar de superioridade. Somente com humildade nós podemos avançar sobre o controle desse vírus. Então, a primeira lição que eu extraio dessa pandemia é que ela nos ensinou que nós precisamos ser humildes para reconhecer os nossos problemas, pois só assim encontraremos as soluções necessárias. A segunda lição que eu aprendi por conta da pandemia foi que nós precisamos ter calma. Lá no início da pandemia, no meio do caos, quando o coronavírus lançou a sua onda avassaladora sobre o planeta, trazendo caos, foi muito comum a gente observar todas as pessoas desesperadas, em pânico. E não é muito comum a gente observar isso até hoje em dia, principalmente quando recebem o diagnóstico da Covid-19. Nesses momentos de problemas maiores, onde parece que o desespero vai tomar conta de nós ou o caos está instalado, é preciso que nós respiremos fundo.
importante contar até 10 e tentar olhar a coisa sob um outro ângulo, sob outra perspectiva, sair um pouquinho dessa bolha do desespero, para que nós consigamos olhar a coisa de uma maneira um pouco diferente, porque a ansiedade excessiva abutou o nosso raciocínio. A ansiedade excessiva atrapalha a melhor tomada de decisão que nós podemos ter. E o desespero não vai nos ajudar nessas horas difíceis. Por isso que nós vimos muitas vezes as pessoas tomando N fórmulas que achavam milagrosas, de remédios ineficientes para tratar o coronavírus, fazendo uma infinidade de exames, entendendo que assim poderiam estar mais precavidas, simplesmente movidas pelo desespero. Somente com calma nós poderemos raciocinar claramente, nós podemos encontrar as melhores soluções, podemos direcionar o melhor tratamento. Somente com calma nós podemos compreender melhor a natureza não só do vírus, mas como das pessoas, e poder oferecer a elas o melhor tratamento. Por isso, uma segunda lição que eu extraio da pandemia do coronavírus é que nós precisamos ter mais calma nos momentos de angústia e desespero, porque só assim nós poderemos tomar as melhores decisões. A terceira lição que eu aprendi na pandemia é que nós precisamos ser menos egoístas. A pandemia fez aflorar o que há de melhor em muitas pessoas, mas também fez aflorar aquilo que há de pior em tantas outras pessoas. A necessidade de reclusão, de isolamento, de distanciamento social obrigou muitas pessoas a conviverem mais proximamente dos seus familiares, dos seus vizinhos. Quem durante a pandemia toda não teve problemas de relacionamento com os seus vizinhos, com seus amigos ou com os seus parentes? A falta de humildade tem relação também com o egoísmo. O egoísta é uma pessoa possessiva que deseja tudo para si, que deseja que os outros lhe sirvam, mas não dá esse mesmo direito que ele gostaria de ter, que os outros façam a mesma coisa. Ele não permite que os outros ajam da mesma maneira que ele age com os outros. O egoísta quer que todos façam apenas o que ele quer. E a pandemia nos ensinou quase que na marra que nós não podemos fazer tudo o que a gente quer na hora que a gente tem vontade, simplesmente porque é preciso respeitar o espaço do outro. Essa convivência mais próxima entre todos nos obrigou a aprender quase que na marra isso. Nós não podemos ter tudo sem respeitar o espaço alheio. Nós não podemos fazer o que a gente quer na hora que a gente tem vontade. Sem o egoísmo, nós podemos olhar à volta e conseguir identificar pessoas que estão precisando do nosso auxílio, seja o auxílio material, seja o auxílio emocional, porque estão mais tristes e deprimidas por conta da reclusão social. Muito importante a gente tentar tirar essa nossa carapaça egoísta, que no nosso dia a dia muitas vezes nós não percebemos que agimos assim. Então, a pandemia nos ensinou que nós precisamos ser menos egoístas, que nós não podemos exigir que o outro faça aquilo que a gente quer na hora que a gente tem vontade, simplesmente porque ele não quer fazer aquilo, ou porque não é da natureza dele, ou porque o momento não permite que aquilo seja feito. Então, uma outra lição que nós podemos aprender da pandemia é que nós precisamos ser menos egoístas para nos relacionarmos melhor com as pessoas. Muitas vezes, no meio da turbulência, no meio da tormenta, parece que aquilo não vai acabar nunca. Nós ficamos desesperados. Mas, como eu costumo dizer muitas vezes, quem me conhece diz que eu falo, a pizza um dia ela vira, a roda gira. As coisas não vão ser iguais o tempo todo. Com relação à pandemia, eu acredito que isso também vai acontecer. Um dia essa pandemia vai acabar, as vacinas vão chegar, o tratamento será melhor desenvolvido, nós vamos conhecer uma maneira de curar esse vírus, curar o coronavírus. As coisas não duram para sempre, tudo muda. E aqueles que conseguem se adaptar às mudanças, às novas situações, são aqueles que conseguem aprender no meio da dificuldade e que saem mais fortalecidos dessas situações. A Covid
costuma ter uma fase mais crítica, que vai do 7º ao 14º dia. E geralmente no 7º dia, onde a pessoa interna, ela tem um período de agravamento, de mais falta de ar, de queda de oxigenação, e normalmente no 14º dia começa a acontecer essa melhora e ele acaba, na grande maioria das vezes, saindo bem. Aquelas pessoas que internam no hospital, no seu primeiro dia de internação, geralmente eu costumo dizer para elas, olha, normalmente eles estão desesperados, ele, o doente e a família toda. Calma, você está numa fase crítica, uma fase de tormenta, o barco está no meio da tempestade, se segura firme, respira fundo, calma, paciência, que vai passar. Serão alguns dias, nós vamos procurar fazer o melhor tratamento para que você se sinta bem nesse período, que você se recupere mais rapidamente, mas em breve, em poucos dias, você vai estar bem. Fique tranquilo. Na maioria das vezes as pessoas compreendem essa situação, confiam em você e conseguem superar melhor esse momento. Alguns deles até, inclusive, contando esses dias, 8º, 9º, 10º e assim sucessivamente. Então, uma lição que eu tiro dessa pandemia é que ela nos ensinou que nós precisamos realizar o nosso melhor todos os dias, com paciência, com resignação, porque isso vai nos ajudar, vai nos permitir superar as dificuldades e alcançar os tempos melhores. Uma outra lição que eu tiro da pandemia é que nós precisamos ter mais caridade. E aqui não estou falando caridade naquele sentido mais piegas da religião, mas caridade como aquele sentimento, aquela virtude que nós podemos ter de auxiliar as pessoas no sentido de vivermos num mundo melhor, de construirmos uma sociedade melhor para que todos vivamos bem. O momento na pandemia em que me trouxe essa percepção de que nós precisamos ser mais caridosos foi no momento em que a pandemia nos pediu para que nós usássemos a máscara. A máscara não é um adorno que nós temos sobre o nosso rosto, nem é um instrumento de dominação do poder constituído sobre as pessoas. A máscara é simplesmente um instrumento de proteção que nós podemos fazer para as outras pessoas. Ninguém sabe quem está com o vírus, porque ele pode estar dentro de cada um de nós por alguns dias, sem sintomas, e nós já estarmos transmitindo para as outras pessoas, para os amigos, familiares, colegas de trabalho e etc. Então é importante que nós usemos a máscara, porque usando a máscara nós estaremos fazendo uma caridade para as outras pessoas. Nós estaremos protegendo as outras pessoas da nossa tosse, do nosso espirro, da nossa fala, que pode ter o vírus. Nós não sabemos em que momento esse vírus entra dentro de nós. Aquelas pessoas que se recusam a usar a máscara são principalmente aquelas pessoas egoístas, aquelas pessoas que não se importam com o outro, somente se importam com si e que desejam fazer aquilo que querem na hora que têm vontade. Então, uma outra lição que eu tiro dessa pandemia é que nós precisamos ser mais caridosos. Uma outra lição que eu tiro da pandemia é que nós precisamos ter mais gratidão. É preciso ter gratidão por todas aquelas pessoas que nos ajudam. E aqui não estou falando apenas dos médicos que estão na linha de frente, atuando contra o coronavírus, expondo-se ao risco e salvando a vida de muitas pessoas, mas principalmente de outros profissionais de saúde que estão muito expostos, talvez até mais do que os médicos, arriscando a sua vida para que possam outros sobreviver, como os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os farmacêuticos, os fisioterapeutas tão importantes nesse momento que estamos vivendo da pandemia, nutricionistas, recepcionistas, e eu espero não ter esquecido ninguém dessa lista. Precisamos ter gratidão por todas essas pessoas. Mas eu gostaria de lembrar que nós precisamos ser gratos também a uma outra infinidade de profissionais quase invisíveis aos nossos olhos, mas que permitem, arriscando a sua vida diariamente, seja no transporte público ou seja no seu trabalho, permitem que nós possamos viver em casa com segurança, possamos fazer o nosso home office, possamos proteger a nossa família,
como os zeladores, os porteiros, os entregadores, os técnicos de telefonia, os motoristas e tantos outros profissionais que trabalham arriscando a sua vida no dia a dia para que nós possamos estar em segurança, no conforto de casa e possamos superar esse momento triste e difícil da pandemia. Então, uma outra lição importante que a pandemia nos ensinou é que precisamos ter gratidão pelas pessoas. E por fim, o Natal é um momento de reflexão, de amor e de perdão. Precisamos também perdoar todas aquelas pessoas que ainda não tiveram a compreensão necessária de toda a gravidade que nós estamos passando ao longo desses anos e não conseguiram ainda extrair lições importantes que essa pandemia tem tentado nos mostrar. Podemos aproveitar o Natal para fazer essas reflexões e para que possamos renascer no Ano Novo como uma pessoa melhor, com mais calma, com mais caridade, com mais paciência, com mais humildade, com mais gratidão, com mais perdão e, principalmente, com menos egoísmo. Se nós fizermos a nossa parte, com certeza teremos um Feliz Natal e um mundo muito melhor em 2021. Um abraço a todos vocês.